Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fiz com Clareza. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre o famoso HGRU, Fundo de Renda Urbana. Bom, disclaimer inicial importante, como sempre, não se trata aqui de recomendação de compra, de venda, de investimento. A ideia é analisarmos como anda o fundo a partir das informações que nos são passadas pela gestão. Esse aqui é o relatório mais atual, publicado aqui em abril de 2024, e vamos nessa. Fundinho de renda urbana, ele é dividido em varejo, educação e varejo alimentício, basicamente. Informações sobre o fundo. Sua cota, valor de mercado atualmente, enquanto eu faço esse vídeo, R$ 129,81, pouquinho acima do PVP. Por quê? Porque o valor patrimonial da cota é um pouquinho mais baixo, R$ 125,98. Então, entre aspas, levando em consideração só o valor patrimonial, estaria um pouquinho caro. Bom, PVP 1,03, como dito. Valor patrimonial do fundo, 2,32 bilhões de reais, então fundo grande. Dividend yield anual, 9,38%. Liquidez média diária, 3 milhões e meio, arredondando, então uma liquidez média diária muito boa. No que tange as informações do fundo publicadas esse mês pela gestão, pessoal, a alavancagem chama atenção, 3,8%, então uma alavancagem bem tranquila. Vacância física 1,3%, muito tranquilo também, tá certo? Então aqui sem grandes dores de cabeça. E o gestor aqui vem nos falando que o fundo nesse mês teve uma receita de 17 milhões, o que gerou 94 centavinhos por cota, né? Só que o resultado, a receita é diferente de resultado, o resultado de 13,2, que portanto gerou 72 centavos por cota. A distribuição foi anunciada de 85 centavos por cota, né? Representando 82,2% do regime de caixa, pessoal. Aí eles vêm falando aqui, ó, que o time da gestão tá envolvido para terminar as negociações dos ativos, né, de dois outros fundos aqui, Mint 11 e SPVJ 11. Eles são esses quatro ativos aqui, ó. Compra dos ativos do Mint 11. São quatro ativos. Esse Unai Moraes, confesso que eu não sei qual que é a área, mas deve ser educacional, porque os outros três são educacionais. Escola Parque, Rio de Janeiro. Escola Mascote, Santa Catarina, em São Paulo. Vila Santa Catarina, São Paulo. E Colégio Pop, também em São Paulo, tá, pessoal? A ideia é comprar 100% dos imóveis. Adquirir 100% dos imóveis do Mint 11. Eles vêm falando um pouquinho do preço e como que o fundo, né, vai optar por fazer aí essa operação. A primeira seria uma cisão, mas aquisição imobiliária com pré-pagamento, e a segunda só aquisição imobiliária de 100% de cara. Mas importante aqui que seja qual for a opção, o pagamento vai ser feito com os ativos que foram da quinta emissão do HGRU. Dos ativos não, dos valores, né, obtidos com a quinta emissão, pessoal. Eles falam um pouquinho da assembleia que houve para transferência para a pátria, né, do HGRU, aquela história que a gente já sabe, manter a mesma equipe da pátria, votem, caso não tenham votado ainda. Vem falando um pouquinho que não houve alteração da vacância do fundo, ótimo sinal, porque como a gente viu, está bem baixinha, 1,3%, é isso? Aqui, ó, 1,3%. Poderia ter diminuído? Poderia, mas não teve alteração, já está muito bom. Vem falando aqui do ativo Dutra 107, que vai ser chamado de Passeio Dutra quando terminarem as obras. E em seguida vamos ao que interessa. Informe de rendimento desse mês, sem grandes sustos, tudo tranquilo, bem na média. A gente compara aqui com março do ano passado. Receitas entrando fluxo normal, rendimentos imobiliários também. A gente até percebe que as despesas foram um pouco menores, despesas imobiliárias, mas no final das contas, como as operacionais se mantiveram aí, as despesas ficaram bem parecidas com o mês passado. Receita, a gente sabe que vem maior parte aí da locação, e o resultado do fundo segue o padrão, sem grande surpresa, 85 centavinhos por cota, tal como em março, fevereiro, janeiro, novembro, outubro. O fundo vem aí em linha, sem grandes preocupações. Receita, a gente sabe que obviamente a maior parte vem da locação, como já disse, e aqui vem mostrando pra gente, esse gráfico é bem legal, porque
a receita e a rentabilidade, melhor dizendo, do HGRU11 supera o IFIX e o CDI bruto, como a gente pode ver, ó, em 12 meses a HGRU bateu quase 21%, enquanto que o IFIX, né, a média ali dos maiores, ficou em 18,3%. Lembrando que o IFIX já leva em conta o reinvestimento de dividendos, tá, pessoal? Então, essa comparação é bem bacana para nós. Liquidez, como já disse para vocês ali, boa, em linha, sem grandes problemas. Carteira do fundo, detalhamento. Em até 12 meses, né? Eles têm aí esse que tá o ITBI do Walmart, transferência de propriedade, e uma parcela de imóveis macro. O restante fica para frente de 12 meses. Então, até 12 meses, né, obrigações a gente chama de passivo circulante. E o passivo não circulante, maior que 12 meses, tem aqui 4 indicativos para nós. Outras 2 parcelas da macro, um CRI, né, e um outro CRI, certificado de recebível imobiliário, do ativo Taubaté. Localização geográfica dos ativos, a gente sabe que majoritariamente região sudeste, fica de fora aí, ou seja, a exceção de 8%, 1% aqui, 1% aqui, 6%, Bahia, o restante todo sudeste, né? Tem um PR aqui, 12% também. Mas segue sendo majoritariamente sudeste, 65% em São Paulo, então bem expressivo em São Paulo. Aqui, como eu disse para vocês, ele descreve um pouquinho melhor, né? Discrimina um pouquinho melhor, mas a grande verdade é que os ativos são divididos em varejo alimentício, educacional e varejo comum, tá, pessoal? São basicamente 3 segmentos aí que esse fundo tem na renda urbana dele. Evolução da vacância muito boa, como eu disse, tá aqui 1%, né, mais especificamente 1,3%, então muito tranquila, sem grandes preocupações. Whale, pessoal, 9,4 anos. Para quem não está acostumado com a sigla, o Whale nada mais é que o prazo médio ponderado dos contratos de locação. Então, esse prazo médio está em 9,4 anos, com a grande parte dos seus vencimentos só em 2028. Então, bem tranquilo, 2024 não teremos nenhum vencimento de contrato, que é muito bom, porém, terão revisionais, tá, pessoal? Um ponto de atenção, quase 20% de revisionais, porém, tal como o vencimento, a grande parte das renovatórias, né, das revisionais, serão em 2028. Exposição por locatários, preocupa um pouquinho essa concentração aqui em Carrefour, Pernambucanas e YDUQS, especialmente por ser aí varejo, né? Então a gente sabe que as empresas de varejo estão enfrentando alguns problemas na economia atual, então essa concentração preocupa um pouquinho. Eu gostaria que fosse um pouco mais diversificado, mas fundo bem, fazendo um bom trabalho. E aqui, como eu já disse algumas vezes para vocês no vídeo, 3 setores principais: educacional, varejo vestuário, né, o varejo comum, e o varejo alimentício, que ocupa 45,1% do PL do fundo. É o de maior peso, é o setor aí de maior peso, varejo alimentício, seguido do educacional, com 34,3% do PL. Tipicidade dos contratos, grande parte atípica, quase 80%. E a alavancagem, como já comentamos também, a alavancagem vem bem baixinha, em 3,8% do PL do fundo. Sendo que a gestão aí já faz até mesmo um gráfico, né, de previsão da queda dessa alavancagem. Ou seja, como eles pretendem amortizar essas dívidas. E aqui foi só falar, ó, gráfico de amortização bem em linha com o que eles vêm trazendo, tá, pessoal? Bom, dito isso, eles trazem uma linha do tempo aí dos principais eventos, ativos MINT MINT11, como eu falei para vocês, e compra dos ativos SPVJ11, logo no início do relatório vem falando. Lembrando que o MINT11, evento mais atual, eles querem comprar 4 ativos, tá bom? 4 ativos que estão aí em negociação. Bom, pessoal, aqui a gente chega no portfólio bem variado do fundo, vacância bem baixinha em tudo, só a Dutra 107 está em obras, né? Então um pouquinho mais alta, mas a gente vê que é um portfólio bem diversificado. Aqui, IBMEC Rio de Janeiro, tem uma unidade no centro, mas a do fundo é da Barra, a unidade da Barra, participação de 100%, depois Estácio da Bahia 100%, São Judas São Paulo, enfim, eles vêm detalhando aqui a participação em cada um dos ativos, a área bruta locável e o setor de atuação deles. Bem bacana, bem legal.
Gostaria que eles colocassem aqui a porcentagem que isso representa no fundo, né, esses valores, mas ao menos em ABL, mas tudo bem. Bem diversificado, tirando aquelas concentrações que já conversamos, né, Pernambucanas, Carrefour, mas é um portfólio de bons locatários, né, pessoal? E aqui encerramos. Eles vêm falando um pouquinho mais aqui das informações gerais do fundo. Teve a quarta emissão, início das atividades de 2018, então um fundo que já se provou no tempo, tá? É um fundo bastante sólido, podemos dizer assim. Não causa aquele receio de um fundo novo, gestão nova atuando, nada disso. E aqui só o glossário de definições de cada termo, né, pessoal, que representa. Bom, de abril de 2024, relatório mais recente do HGRU. Vamos ficando por aqui. Fundo, entendo que vem com uma consistência bem boa, tem potencial de crescimento. A gestão vem fazendo um bom trabalho, vacância baixa, alavancagem baixa, plano de amortização da alavancagem em linha. Então é um fundo que tem tudo para continuar crescendo e despontar, tá, pessoal? Apenas ficaria um pouco mais atento na concentração. Fora isso, fundo muito bem das pernas. Um abraço a todos, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, que é sempre muito bom ver esse feedback de vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal!